Amém? Graça e a paz, queridos. Bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Como é bom estarmos aqui, né, irmãos? É bom demais. Nós levantamos, acordamos, respiramos. Aprove o Senhor nos permitir que esse dia ainda fosse nosso. Aqui, né? Amém, queridos? Você pode agradecer a Deus porque você levantou, porque você acordou. Amém? Tá mexendo o braço aí, a perna, como é que tá? Tá tudo bem com você? Amém? Glória a Deus, que bênção. Irmãos, hoje de fato é uma... Eu não vou dizer que é um dia especial, porque eu não consigo falar isso à luz da palavra de Deus. Nós vamos precisar entender um pouco a respeito do momento em que nós estamos vivendo como igreja. Como igreja, não igreja local, mas igreja de Cristo. Amém, queridos? Porque nós precisamos olhar para a Páscoa com o olhar correto, né? E aprove o Senhor de nós estarmos aqui celebrando um dia importante, sim, que é a ceia do Senhor. Amém, queridos? A ceia do Senhor. Nós estamos celebrando a ceia hoje, iremos celebrar a ceia hoje. E é importante nós pensarmos nisso. Irmãos, eu preciso chamar a sua atenção para que nós venhamos pensar um bocadinho, fora da caixa. Da caixa que nos colocaram, nós não escolhemos estar nessa caixa. Então, ou tentam nos colocar nessa caixa. A caixa das datas comemorativas e cristianizadas, eu vou colocar assim, que deram uma roupa cristã para algumas festas, para algumas datas. Talvez você tenha se perguntar, pastor, mas a Páscoa, nós celebramos a cruz de Cristo, o sacrifício. Sim, nós utilizamos como igreja para celebrarmos o sacrifício de Jesus, para falarmos de Cristo, amém, queridos? Mas nós sabemos bem que já faz um mês que nos supermercados há muitos coelhos que colocaram ovos por lá. De chocolate ainda, coitado. O coelho fica o ano todo nesse processo. E nós sabemos disso. Eu não vi nenhuma cruz, eu não vi nenhum cravo, eu não vi nenhuma coroa de espinho, nenhuma propaganda falando de Jesus. Você viu alguma? Em algum lugar? Durante esse mês? Alguma campanha para a leitura da palavra de Deus, da Bíblia, para oração, para buscar mais a Deus? Só que o mais interessante disso tudo não é o que o mundo está fazendo, porque o que o mundo faz nós já esperamos, irmãos, amém? O Natal é uma data muito comercial, e quem tem comércio ganha muito com o Natal. A Páscoa também, quem tem comércio vai ganhar muito com a Páscoa, porque são datas importantes para o comércio. Para o comércio. Mas deixa eu te explicar aqui algo, tá? A Páscoa foi algo estabelecido por Deus quando? Quando é que Deus estabeleceu a Páscoa? Quem lembra? Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 12, vai relatar o momento em que Deus estabelece a Páscoa. No momento onde o povo de Israel era escravo de Faraó e estavam no Egito cativo. Esse é o momento estabelecido da Páscoa. Jesus, ele morre, ele é crucificado nessa festa que foi estabelecida no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12. Irmão, isso é só uma introdução para que a gente possa entrar de fato naquilo que eu vou ministrar hoje. Então, quando nós olhamos para a Páscoa, nós precisamos entender isso. Que contexto era? A última praga que viria sobre o Egito. Quantos aqui lembram das 10 pragas? Lembra disso, dessa historinha? Você ouviu essa história, sim ou não, gente? Das 10 pragas do Egito, Moisés. Já ouviu falar sobre Moisés? Todo mundo, toda a gente? Então, nós sabemos que Deus estabeleceu o dia da Páscoa. Ele falou, essa será a Páscoa, que seria a festa celebrada todos os anos, lembrando do dia em que o Senhor tirou da mão, das garras de Faraó, o povo de Israel. Então veja bem, qual era
Qual era a cerimônia da Páscoa? A cerimônia da Páscoa era que todos deveriam estar em casa, deveriam matar um animal, deveriam comer todo o animal. Se o animal fosse muito grande, devia chamar os vizinhos para comer junto, porque não poderia sobrar nada, e se sobrasse, deveria ser queimado. Esse era o rito. E o animal que morria, que era morto nesse período para que fosse comido, no dia de Páscoa, deveria se pegar algo, molhar no sangue desse animal e passar em volta da porta da casa. Para quê? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus enviaria o anjo da morte. E o anjo, vendo aquela casa marcada com sangue, não entraria naquela casa. Alguns anos após esse acontecimento, depois de muitas dessas festas celebradas, Jesus, já com a sua idade, pronto para cumprir a sua missão, então é preso e crucificado no dia dessa festa, da festa da Páscoa. Irmãos, aquele povo do Antigo Testamento foi livre da morte por conta do sangue, do Cordeiro. O povo do Novo Testamento é livre da morte por causa do sangue de Jesus, que é o Cordeiro Pascual. Amém, queridos? Jesus muda a figura da Páscoa, do Cordeiro que era morto no dia da Páscoa, para Ele próprio. Só que aqui tem uma questão. A partir daqui, nós não deveríamos celebrar essa festa mais, porque foi consumado naquele dia, e nós vamos ter uma nova maneira de celebração hoje. A maneira bíblica do Novo Testamento, a maneira bíblica da igreja, é outro tipo de celebração, e eu creio que nós, muitas vezes, estamos perdendo o coração daquilo que é de fato importante. Qual foi a orientação de Jesus para a igreja? Celebrar a Páscoa? Celebrar a festa dos pães asmos, que era outra festa? Celebrar a festa do Pentecoste? Não, nada disso. Aí nós vamos ler um texto que hoje, e nós vamos ver o que Jesus falou para Paulo. Nós lemos aqui todos os meses. 1 Coríntios, capítulo 11. E aí nós vamos ver o que Jesus ensinou ao apóstolo Paulo e que Paulo também está entregando à igreja. 1 Coríntios 11. E talvez hoje, com mais sentido e profundidade, nós vamos estudar esse texto. Porque normalmente nós lemos muito rapidinho. Mas hoje nós vamos falar desse texto. Deixa eu só... A partir do verso 18, vamos ler aqui o 11 a partir do versículo 18. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 18. Amém, glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Amém, queridos, glória a Deus. Então diz assim, porque primeiro de tudo, eu vou ler juntamente com vocês para não ficar diferente. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E até certo ponto acredito que isto esteja ocorrendo. Todavia, se faz necessário que haja divergência entre vós, para que, o que, irmãos? Vamos lá, ler novamente. Para que os aprovados se tornem... Ei, coisa boa, hein, gente? É no momento da contenda ali que vê quem está aprovado por Deus ou não, é? Maravilha. Não é só no momento da comunhão, não, né?
Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. E dessa maneira, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre a igreja. Ele não está falando sobre ímpios. Está falando que no momento da ceia, uns enchiam a barriga, outros ficavam com fome e outros se embriagavam. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Aula de ética do apóstolo Paulo. Irmãos, esperem uns pelos outros. Veja se há comida para toda a gente. Quem aqui por acaso já passou pelo militarismo algum dia? Se não passou por essa experiência, eu passei, que era uma maçã para um batalhão inteiro. E o último da fila tinha que comer o último pedaço. Ou seja, a maçã tinha que dar até o final. Senão todos pagavam um preço muito alto. Então era uma maçã para 90 homens, irmãos. Como é que come uma maçã para 90 homens, né? E normalmente quem ficava no final era o mais antigo. Era um comandante, era alguém que estava lá no final esperando pelo pedaço dele. Então se não sobrasse, já viu, né, irmãos? Como é que era? Então o apóstolo Paulo está dizendo, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou elogiar vocês? Não. Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Aí aqui, irmãos, essa aqui é uma chave. Verso 23, ele é muito forte. Porque nós vamos entender que Paulo, ele não foi apóstolo de Jesus no tempo em que Jesus estava vivo. E essa palavra, para mim, me marca muito, porque essa palavra deve ser a nossa palavra de vida. Porque nós não devemos nunca dizer assim, porque me ensinaram dessa maneira, porque apenas a Bíblia fala e está escrito lá. Mas essa frase inicial do verso 23 me marca profundamente, porque o apóstolo Paulo diz, eu recebi do Senhor. Isso é forte, isso é revelação, irmãos. Quando você anda com Deus, quando você caminha com Deus, quando você é obediente à palavra de Deus, quando você é obediente ao Senhor, não é porque alguém disse, não é porque te ensinaram, mas é porque eu recebi do Senhor. E quando nós recebemos do Senhor, então nós fazemos. Por isso que é revelação, é entendimento espiritual. O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo, após haver dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Agora aqui está a chave. Fazer isto em memória. Então, irmãos, celebração da Páscoa é a ceia do Senhor. Celebração da memória do sacrifício é a ceia do Senhor. Todo o tempo. Claro, irmãos, eu vou dizer mais para vocês. A ceia do Senhor não deveria ser só isso aqui. Atos dos Apóstolos vai dizer que os irmãos, que a igreja se reunia de casa em casa, no partir do pão e da comunhão. A ceia da igreja primitiva não tinha nada a ver com um domingo no mês. Tinha a ver com o convívio da igreja. Eles comiam e partilhavam juntos a vida. Isso era a ceia, a lembrança. Por isso que eles se reuniam tanto. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em, de novo, palavra, em que, irmãos? Memória, memorial. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor. Até quando, irmãos? Até quando? Até que Ele venha. Então, esse é o rito. Essa é a cerimônia estabelecida para a igreja. Em memória dele, ceiarem, partilharem do pão
e beberem do cálice do Senhor, lembrando do sacrifício dele na cruz do Calvário. Esse é o ritual, é isso que Deus espera. Mas de qualquer maneira, irmãos, de qualquer forma, não, calma, vamos seguir aqui. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o quê, irmãos? O corpo e o sangue de Jesus. Isso é forte. Nós vamos precisar entender o que é indignamente. Irmãos, a Bíblia, ela é contextual. Ok? Todo texto, na verdade, você precisa ter a interpretação falando daquele contexto. O contexto aqui é o comportamento da igreja no momento da ceia. Ok? Quem eram os indignos? Aqueles que não estavam discernindo e estavam pecando porque comiam na frente uns dos outros, embriagavam. Esses são os indignos. Porque, irmãos, por quê? Pastor, por que eles eram indignos? Porque comiam na frente dos outros? Porque bebiam demais no momento da ceia? Vamos seguir. Exatamente, pois cada um a si próprio, e dessa maneira coma pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência, olha aqui, do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já que dormem. Contudo, se nós tivéssemos cautelas de julgar a nós mesmos, o apóstolo Paulo está dizendo, contudo, se nós tivéssemos autodisciplina, autoconhecimento, soubéssemos quem é que estava fazendo isso e mudasse de vida, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, faz o quê? Coma em casa. Aleluia! Alguém aqui já conheceu alguém que come muito, irmãos? Ai, Senhor, para que, quando vos reunirdes, isso não seja para a vossa própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente vos instruirei assim que puder visitar. Vamos orar. Deus, obrigado pela sua palavra. Te agradecemos por esse momento maravilhoso. Pai, que verdadeiramente o Senhor traga revelação e entendimento para nós, em nome de Jesus. Nós queremos ouvir a sua voz e sermos direcionados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, eu preciso dizer algo para você. E eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Nós estamos falando aqui do contexto da ceia, mas o reflexo da vida desses irmãos não era o momento da ceia. O problema não estava no momento da ceia. O problema já estava no estilo da vida que aqueles irmãos já levavam, com certeza. Porque aqueles irmãos, com certeza, esqueciam-se até de que eram cristãos. E iam ali para aquele ambiente apenas para se alimentarem, comerem, beberem. Não tinham mais o temor, por isso que a casa cheia do temor, não tinha mais o entendimento, não tinha mais a consciência que faziam parte de algo completamente profundo e espiritual. Eu fico imaginando, irmãos, eu quanto pastor, ou o apóstolo Paulo, quando recebe uma crítica, ó Paulo, aquela igreja lá está com problemas e o problema é esse, estão comendo demais, não esperam, que era mais grave, irmãos, tinham pessoas que passavam necessidades, que não tinha muito o que comer em casa e acabavam ficando sem comida. Nem os necessitados estavam respeitando. Queriam saber era de encher a sua barriga, queriam saber era de beber o vinho, queriam saber era de desfrutar para si próprio daquilo que estavam fazendo. Ou seja, irmãos, estavam completamente perdidos. E nós cristãos temos que tomar cuidado, porque nós não devemos andar com Deus perdidos, sem consciência daquilo que somos, sem consciência daquilo que fazemos, sem consciência daquilo que Ele é para nós. Então, queridos, eu quero chamar a sua atenção, nós precisamos viver a nossa vida como se deve viver. E como é que se deve viver?
considerando o nosso Deus, o nosso Senhor, 24 horas por dia na nossa vida. Porque também, irmãos, eu tenho certeza que não ia adiantar aqueles irmãos comerem, se comportarem ali no momento da ceia, e depois, durante a semana, não ligarem para fazer mais nada do que deve. Ah, não, não é comigo, viu, pastor? Ó, Paulo, eu comia por último até, eu não comia. Mas durante a semana, e no seu dia a dia, irmãos, deixa eu falar algo para você. A ceia deve ser em memória. A vida da gente deve ser em memória. Eu até digo para você, quando é que começou o seu culto? Não foi agora, 10h30 da manhã. O seu culto começou no dia que você entregou a vida para Jesus, irmãos. E não acaba, o culto é contínuo. Enganado estamos se esperamos o domingo para cultuar. Culto é contínuo. Culto é todo dia, culto é desde o momento que eu abri os meus olhos e até o momento que vou me deitar. Lá no Salmo está dizendo o quê? Medita na lei ou na palavra de dia e de noite. Então, irmãos, não há uma vida cristã sem Cristo. Não há uma vida cristã sem Deus. Não há uma vida cristã sem lembrar do sacrifício, sem lembrar de quem somos, sem lembrar de quem Ele é. Porque todas as coisas depois vão ser reflexo disso. E é triste, mas é verdade, nós corremos um grande risco de dizermos que somos cristãos e de não vivermos próximo do que é ser cristão. Vivermos longe disso. Então tem gente que diz, eu sou cristão, mas a vida está longe de Cristo. Longe como? Presencialmente não, nos princípios, na maneira de viver, na maneira de andar, na maneira de falar, na maneira de caminhar. As pessoas estão cada vez mais distantes. Aí nós temos muita gente que se diz cristãos. Irmãos, cristãos são muitos. Nós não somos poucos, não. Estima-se que nós temos mais de 2 bilhões de cristãos. No universo de 8 bilhões de pessoas no mundo, mais de 2 bilhões são cristãos. Eu fico imaginando se cada cristão fizesse aquilo de fato que era para ser feito e andasse junto de Cristo. O que seria, irmãos, nesse mundo? Eu estava dizendo, irmãos, eu amo o crescimento da igreja de Cristo. Eu amo. Eu amo quando a igreja cresce. É maravilhoso. Quando você vê países inteiros que vão convertendo ao Senhor, que vão entregando seu coração ao Senhor. Só que tem algo que me espanta muitas vezes, que é a falta de mudança. Às vezes eu vejo e falo, nossa, cresceu, 50% agora são protestantes, são evangélicos. Aí quando você vai ver, o que está mudando, o que está melhorando? A criminalidade diminuiu, a pobreza diminuiu, as escolas estão melhores, os hospitais estão melhores. Irmãos queridos, o crescimento da igreja deve vir acompanhado de bênção para nações, não é para a nossa barriga. Aí eu vejo a nossa vida, irmão, como uma grande ceia. Nós cristãos, servos de Deus, que amamos a palavra, vejo a nossa vida como uma grande ceia todos os dias, aonde nós estamos só preocupados em comer e beber. Para nós. E não estamos olhando à nossa volta e vendo as oportunidades do serviço ao Senhor. Temos que tomar muito cuidado com isso, queridos, porque cristão não é aquele que se diz cristão. Cristão é aquele que vê em nós o Cristo. O Cristo precisa ser visto em nós. As pessoas devem olhar para nós e falar, ali é um cristão, ali é uma cristã, ali sim tem um homem de Deus, ali sim tem uma mulher de Deus. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos irmãos só para a maneira que eles estão comendo e bebendo? Não, está chamando para a maneira que eles estão vivendo. Então como é que eu vou falar de Páscoa sem falar sobre isso? Não tem como, irmãos. Irmãos, nós temos que andar agarradinhos com Jesus. E isso não é carinhoso.
Talvez você falar agarradinho, parece que sou eu e a minha esposa, né? Eu e meu filho, que é bom ficar agarradinho. Quando eu digo andar junto com Jesus, é em princípios, é em valores, é em coisas agradáveis a Ele, é em prioridade de vida, é em ter entendimento espiritual sobre a fé que temos nele, é em deixarmos as desculpas de lado por conta do erro, do pecado, da falha dos outros. Temos que largar isso para lá. Tem tanto de gente hoje que a desculpa deles é: mas aqueles fazem errado, mas aqueles não fazem certo, mas aquele errou comigo. Irmãos, eu não quero saber disso para nada. Eu quero andar com Cristo, eu quero andar com Jesus, eu quero andar com Ele não falha. Ele não tem culpa disso, irmãos. Os seres humanos, as pessoas falham, erram. Tira qualquer mágoa que está no teu coração, que de acordo com as pessoas, que te impede de ter uma relação próxima com Cristo. Porque às vezes a justificativa que vem no nosso coração, e o diabo usa isso como mentira na nossa mente, é que nós não devemos ser o cristão que devemos, porque as outras pessoas também não são. Já viu aquele que vê todo mundo comendo, né? Imagina, né? Tem pessoas que é assim, vê toda a gente comendo, não vai sobrar para mim não, vou lá também. Vou logo garantir o meu. Vou tirar a minha fatia, vou guardar aqui para fulano, não, vou guardar para ciclano. Não, porque vai chegar aqueles aí, então também vou logo. Irmãos, se sujando de brincadeira. Porque se não é porque alguém é mal educado que eu vou ser também. Não é porque alguém é sem noção que eu vou ser também. Apesar de hoje, é o que eu estou dizendo, as pessoas estão aprendendo a devolver sempre tudo na mesma moeda. Tudo da mesma forma. Eu dou aquilo que eu recebo. Não, você dá o que você é e o que você tem. Então, irmãos, no tempo da igreja, a ceia do Senhor, a comunhão dos santos é o que tem de mais precioso. Nosso maior desafio hoje é conseguir estar mais juntos. Você sabia disso? Porque igreja que acontece só num culto de domingo não é igreja, irmãos. Peço desculpa. Mas preciso falar isso para você. Igreja é comunhão dos santos. Os santos têm prazer na comunhão uns dos outros. E o nosso maior desafio nesse tempo é nós conseguirmos entender isso. Porque a brasa fora do braseiro acontece o quê, irmãos? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Queridos, vocês estão fora do corpo, basicamente. Vocês estão desconsiderando o corpo de Cristo. Vocês estão achando que vocês estão isolados disso. Vocês não têm discernimento do que é o corpo. Você consegue perceber que quando nós somos igreja, nós estamos numa relação com Cristo, que é o cabeça? A palavra de Deus diz que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Aí tem muita gente hoje dizendo, eu amo o cabeça, mas o corpo eu não quero saber dele. Dá para fazer assim? Dá? Minha esposa aceitaria isso? Amor, eu amo seu rostinho, mas eu não quero nada com o seu corpo. Não tem como, né, irmãos? Então, para nós nos relacionarmos com Cristo, nós temos que relacionar com o seu corpo. E o corpo de Cristo é a igreja, somos nós. Então, o nosso maior desafio, principalmente eu falo aqui na Europa, Portugal, o maior desafio é nós entendermos que é importantíssimo a igreja estar junto, fora do culto. Pastor, aonde? Na célula? Sim, na célula é uma bênção, e temos que estar na célula, mas também no jantar, também num passeio no parque, também num convívio, também numa ligação, numa chamada, numa mensagem, ativo. Na preocupação, na ligação, tudo isso, irmãos, é nós estarmos relacionando com o corpo de Cristo. Nós precisamos discernir o corpo de Cristo, irmãos. Nós não somos pessoas isoladas, nós estamos vinculados ao corpo.
E ninguém aqui, irmãos, eu até vou dizer isso para você, ninguém aqui deve se achar menos importante. Você não pode pensar assim, eu sou menos importante, eu não faço falta. Não, irmão, você é muito importante. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo também. Ele diz, será que o dedo é melhor do que a mão, né? O pé é melhor que o braço? Qual é a parte do teu corpo que você tiraria hoje, arrancava fora? Tem alguma? Tem alguma, irmãos? O apóstolo Paulo chega a dizer, aqueles que era para ter menos valor é o que a gente tem mais cuidado com eles ainda. Então, irmão, ninguém é dispensável do corpo de Cristo, você é importante. Quem aqui já teve alguma dificuldade, algum membro do seu corpo sabe o quanto que o corpo fica prejudicado quando tem um membro parado. Quando tem um membro que não funciona. Quando a gente está, meu ombro, quando eu operei o ombro, principalmente no início, todo o esforço estava do outro lado. Leonardo? Então, quando um membro para, irmãos, o corpo todo padece. Nós sabemos disso. Quando um membro não está funcionando bem, todo o corpo padece. Por isso que todos são importantes. Dizem que se a gente tirar o dedão do pé, a gente perde equilíbrio, né? Eu não quero experimentar. Para ver se é verdade. Estou fora. Não quero ver na prática, irmão. Mas dizem que sim. E algo parece simples, tem até 10, né? Tem 5 de cada lado. Mas se tirar um, a pessoa perde o equilíbrio. Então, sabe, irmãos, um mindinho desse faz falta? Todos fazem falta, irmãos. Então, deixa eu falar para você, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. A nossa relação é com o corpo, é com a igreja. Esse é o tempo da igreja, irmãos. É o tempo da igreja. Se no Antigo Testamento era o templo, era o sacrifício, eram os animais, era o tabernáculo, era o sacerdote, o sumo sacerdote. Se no Antigo Testamento era isto, no Novo Testamento é a era, nós estamos na era da igreja. E quem é a igreja? Fala assim, eu sou a igreja. Então a igreja hoje está junta aqui, né? A igreja hoje está junto, nós estamos reunidos, somos igreja. Então sabe, irmão, nós precisamos perceber que nós precisamos ter o temor de estarmos relacionando com a igreja de Cristo, discernir a igreja de Cristo, amém, queridos? Discernir o corpo de Cristo, de sermos o corpo de Cristo, amém, queridos? Então, quando nós dizemos assim, irmãos queridos, feliz Páscoa. Quem é que já recebeu um feliz Páscoa hoje? Veio acompanhado de chocolate ou não? Pois é. O de Jesus foi com vinagre, irmãos. O de Jesus foi com fel. Não foi com chocolate. Quando ele disse que estava com sede, beberam lá uma esponja, um tecido, um pano cheio de vinagre e colocaram na sua boca. Páscoa não tem a ver com chocolate, Páscoa tem a ver com coisas amargas. A Páscoa não é doce, irmãos. Nem é para ser doce. Não foi doce para ninguém. Quando Jesus teve sede na Páscoa, deram-lhe vinagre, fel para beber. Enfiaram-lhe uma lança em um dos seus lados, para que vazasse todo o líquido que havia ainda dentro dele, para desidratá-lo completamente, até que ele desse o último suspiro. Essa é a Páscoa de Jesus, essa é a Páscoa de Cristo. E eu vou dizer para você, irmão, sabe o que é um feliz Páscoa? É quando nós estamos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, estamos entendendo quem somos nós na igreja de Jesus. Quando nós mudamos de fase, de apenas observadores, mas de pertencentes do corpo, da igreja, da vida de Deus. Desde a época de Jesus, a história sempre foi a mesma. Jesus, ele disse, os campos estão brancos
Os campos estão brancos. Grande é a seara. Poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua obra. A carência nunca foi de multidão, mas sempre foi daqueles que entenderam o mistério da cruz e serviram essa cruz maravilhosa de Deus. Queria que você